Então vamos, todos nós centrados com os pensamentos a Deus. Estamos aí no domingo, um dia que temos que buscar a Deus acima de tudo, igual está nas leis, né? Reservar um dia a Deus. Onde estamos na noite de hoje, assim fazendo. Tenho a certeza que todos já fizeram suas orações, já buscaram ter o elo de convivência familiar, que é algo também muito, mas muito importante mesmo, porque durante a semana a vida é repleta de atribulações. Então, que o domingo, né, primeiro dia da semana, possamos sempre guardar a Deus, guardar para nossos familiares, para que ali possamos nós conviver harmoniosamente, né, sorrindo, dividindo momentos de fraternidade, de afabilidade, né, tendo oportunidade de, assim, também termos um diálogo um pouco mais amplo, né, com aqueles que ali se encontram conosco, possamos contar as nossas piadas, possamos brincar um com os outros, porque tudo isso faz parte da vida. E temos que ter esses momentos importantes, porque relaxamos, entramos também no estado mental de tranquilidade, de alegria, e assim nós nos refazemos, né? Que é o objetivo desse dia que nós assim guardamos a Deus, guardamos, né, a nós mesmos em forma de estarmos nos recuperando e nos fortalecendo para uma semana repleta de desafios. Então, assim, Pai amado, nesse momento, aqui nós estamos reunidos, unindo-nos pelo coração, pelo pensamento, formando essa egrégora de luz e de amor, da qual assim nos proporciona com que estejamos também a oferecer algo à nossa rua, aos nossos vizinhos, para aqueles que moram num prédio de apartamento, para o apartamento de cima, apartamento de baixo, assim sucessivamente. Para que, então, muitos, assim, sejam beneficiados por esses momentos. E nós, pelo aprendizado que teremos a oportunidade de obter na noite de hoje. Então, assim, a Deus, a Jesus, nós nos entregamos e pedimos a Ele, assim, a oportunidade e a permissão para iniciarmos as nossas atividades de hoje. Que assim seja, né? Que assim seja. Muito bom. Uma ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É nós colocarmos algo em prática. Porque aqui, além da gente estar aqui expondo, conforme foi dito na oração de abertura, é montada uma egrégora, e quando monta uma egrégora, tudo se potencializa. 2 mais 2 não são 4, pode ser 1000. E pode vir ideias maravilhosas para a gente colocar em prática, tanto nas relações familiares, nas relações consigo mesmo, nas relações conjugais, na sociedade, enfim. Em todas as partes, com a graça de Deus, considerando que a cura está nas relações. Então, tirar proveito é neste sentido, ok? E é sempre bom lembrar do tal do sinaleiro, que é simbólico. O vermelho significa o que eu tenho que parar de fazer. Amarelo, o que eu tenho que ficar alerta. Períodos de grandes mudanças, a gente tem que fazer um balanço constante. E verde, o que eu tenho que passar a fazer. Eu recomendo pelo menos uma vez ao dia, se puder 2, e com isto a gente vai focando no essencial e aproveitando mais a vida. Essa é a jogada. E aí, está aí a Sueli Caldas Schubert. Ela
ela fundou em 1986, lá em Juiz de Fora. É interessante que Minas Gerais tem uma forte influência em todos os aspectos, desde Tiradentes, enfim, eu não vou desviar tanto. E ela organizou, junto com alguns companheiros, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E participava ativamente da Aliança Municipal Espírita, lá de Juiz de Fora. Uma cidade que tem um aeroporto bastante restrito, eu não sabia, sabe? O aeroporto, a pista é pequena, então não é qualquer piloto que desce ali, não, viu? No aeroporto, me fez lembrar de Juiz de Fora. Mas vamos lá, olha, segundo a Sueli, eu vou fazer aqui uma introdução, hoje é apenas uma introdução, mas uma introdução muito rica, que gera reflexões, e aí nós vamos mergulhando cientificamente nos poderes da mente. É um livro com muitas páginas e que eu sinto que nós vamos tirar muito proveito no conteúdo. Mas vamos lá. Olha, ela comenta que os pesquisadores, de maneira geral, vivem atualmente radiantes. Têm conseguido avanços importantíssimos em diversos campos da investigação científica. Remédios para determinados tipos de problemas de saúde, repara bem, tem atingido níveis surpreendentes, estimulando aí com isso a escala comercial. Lógico, não se cogita também apenas isto no livro, mas ela destaca a existência, hoje os cientistas, a existência de planetas dentro de outros sistemas vizinhos ao nosso. E que, nessa busca, visam buscar um conjunto de afinidades que possam tornar, de alguma forma, possível uma atividade de exploração no futuro, de tal forma que tenha condições parecidas com as condições da Terra. E aí, muitos progressos, portanto, na área da ciência. Agora, na inteligência moral, infelizmente, nós estamos lentos demais, deixamos muito a desejar. Ela deixa bem claro isso. Não que a ausência do bem, o mal, não atue para atrapalhar a ciência. Por favor, não. Não estou querendo. Eu percebi que ela não quis dizer isso. Basta a gente. Aí é mais uma observação minha, basta relembrar a Inquisição, que segurou por muitos séculos a ciência, com perseguições. Nós conhecemos muito bem a história. Hoje, o interesse econômico impulsionou muito, muito a ciência. Mas vamos aqui no assunto mais importante que ela vai levantar, ela vai discutir. O que é a mente? O que é a mente? Qual é o impacto das energias que a pessoa mobiliza através de um pensamento de amor ou de ódio? O que ela provoca? De que maneira o universo, que nós estamos, lembrando, o pensamento é uma onda eletromagnética, como que o universo elabora essas forças pertinentes? Como que ele trabalha isto? Principalmente a prece. E aí, conhecer esses domínios da mente e mergulhar nessa parcela desconhecida da grandeza do Criador, ela destaca, em resumo, que conforme você mergulha nisso, você está mergulhando, você está, podemos dizer, se preparando para entender a grandeza do Criador. Deixa bem claro nesse sentido. E, consequentemente, com isto, libertar, através dessas investigações, o homem de muitas limitações nesse seu caminho de evolução. Esse estudo, que agora nós estamos iniciando, ele vai oferecer possibilidade da gente conhecer com muita segurança os conteúdos necessários para a gente controlar, lidar com essas forças mentais, esses poderes que estão na realidade do espírito. São, com base nessa segurança e nessa clareza, tudo baseado nessa segurança que o Espiritismo traz
principalmente no tocante à mortalidade da alma, a imortalidade da alma, e principalmente a comunicação com os mundos, tanto entre o mundo material e o mundo espiritual. E, logicamente, não podemos deixar de deixar claro a importância da reencarnação. Então, ela respeita, por ser uma espírita, todos os ingredientes do espiritismo, nesta pesquisa, nesse estudo que ela trouxe. As ondas eletromagnéticas de ação negativa, que infringe as leis de Deus, muito importantes que ela fala, acompanha a pessoa que provocou esse ato de desequilíbrio acompanha até ela devolver essa ordem para o universo. Porque a maldade é uma desordem. Isso me faz lembrar a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Mas volta para cá. Ela deixa claro que se a pessoa faz uma maldade, gera uma desordem no planeta. E aí, isso fica gravado e acompanha a pessoa até ela devolver, até ela reorganizar isso que ela provocou no universo, em formas de atitude interior, ela mudar as atitudes, a reforma íntima, e principalmente as condutas exterior com relação ao próximo. Aquilo que ela desarmonizou, provocou violência baseada em vigilância, ela vai ter que reaver isso. E fica com ela até ela acertar. E para que isso aconteça, esse acerto, são necessários, na maioria das vezes, séculos e séculos de luta, sofrimento e encarnações dolorosas e solitárias. Olha só, isso não sai, portanto, cabe a nós acertar isso, porque tem muita gente orando para tirar o sofrimento. Não, o sofrimento é você que tira, provocando a reforma íntima. Por isso que sempre, em todos os nossos estudos na casa do Dr. Bezerra de Menezes, a gente bate muito nessas teclas. Sentir no bem, pensar no bem, falar no bem e agir no bem, continuamente. Porque isso vira um plantio para o futuro. E você corrige as suas deficiências, os débitos do passado. Portanto, ela deixa bem claro, nós já estudamos isso numa outra linguagem, mas ela deixa bem claro que não é Deus que define a punição, mas nós próprios. Nós que cometemos as coisas erradas e o próprio criminoso, vamos chamar assim, que quer de todas as formas livrar, porque fica ali batendo, ele quer livrar a consciência daquele fardo de culpa e de remorso. E isso vai depender exclusivamente dele. E lógico que nos desencarnes ele vai para a erraticidade, a misericórdia divina vai propiciando novas oportunidades para ele corrigir. E essa dor dói demais. Você vê que a aprendizagem, a cura e a libertação não é fácil. Demanda tempo. Eu vejo essa geração nova aí que chega aqui apertar um botãozinho e quer resolver. Não é assim. Demanda tempo. Essa geração vai sofrer muito. Uma boa parte está vindo sem tantos pesos quanto nós tivemos nas nossas gerações, pela minha percepção. Mas, em suma, demanda um determinado tempo. E daí a gente percebe esses incontáveis casos de depressões nos dias atuais, medos inexplicáveis, pânicos, fobias, exigindo aí da ciência psicológica pesquisas mais aprofundadas, que levam para a gente melhorar as condições de vida das pessoas. Você vê que tem aí múltiplos objetivos de Deus. Esses problemas que as pessoas trazem, que é o passado cobrando, servem de subsídio para a pesquisa, para ir melhorando. Eu costumo dizer, não é a primeira vez que Deus está acompanhando, desculpa, Jesus, Deus, por favor, nem falar, bom respeito. Mas Jesus está acompanhando, é a primeira vez que ele está acompanhando uma transição planetária. Tudo está dentro de um planejamento, eu costumo dizer, tem um plano A, B, C, D, E, vai ao alfabeto todo, porque é o livre-arbítrio, né? O ser humano acaba se perdendo de vez em quando. E aí a própria lei de Deus tem aí mecanismos
extremamente inteligentes, de reajustes, para preservar a dignidade de quem sofreu a ação. E bem como oportunidade do agressor de se recuperar, de optar pela prática do bem. Detalhe que a Sueli, ela bate na tecla, eu gostei da linguagem dela, porque quando a gente usa uma outra linguagem, a gente se aproxima mais da verdade. Ela fala, ela deixa bem claro, optar pela prática do bem de forma desinteressada. Você fazer o bem de uma forma, não para aliviar aquela dor. Ela deixa bem claro, portanto, você vê que a dor ela provoca aí não só desenvolvimentos intelectuais, mas morais. Você ali, simplesmente de fazer o bem, porque você está nesse estágio de amor ao próximo. E quando você comenta aí, muitas vezes afora, longe do meio espírita, muitos não aceitam que crimes que ocorreram há tanto tempo atrás retornem do passado como se estivessem sendo cometidos hoje. É difícil para as pessoas entenderem um detalhe muito importante. O ódio é um sentimento que não tem idade. Bastando ali encontrar um espaço, um terreno propício, lá no interno de alguém, ele se manifesta, ou exigindo vingança imediata. Então, eu vou repetir porque é muito importante. O ódio é um sentimento que não tem idade. Então, ele fica ali, ó, mantendo. É um sentimento pesado, olha, cria raízes, podemos dizer assim. Em suma, ela deixa claro que são surpreendentes, nós vamos estar investigando nesses próximos estudos, ela usa no plural, surpreendentes os poderes da mente. Surpreendente. Entretanto, na maioria de nós, tais poderes estão adormecidos. Inclusive os talentos. Tem muita gente com 70 anos de idade que passou pela vida sem descobrir determinados talentos e muitas vezes até sem descobrir os tais valores que a Sueli, essa escritora, traz. E de uma forma plena. E aí passa a vida, muitas vezes, com limitações, dificuldades desnecessárias. Esses poderes, eles são atributos do espírito. Olha bem, com os quais o Criador, nosso Pai, dotou todos os seus filhos. Não tem um ser mais bajulado do que o nada disso. Todos têm esses poderes. Todos os espíritos estão dotados com esses poderes. Agora, cabe a nós descobrirmos. Em todas as fases, a Sueli deixa a escritora, em todas as fases, o ser humano nunca ficou sem condições, sem qualidades, sem potencialidades necessárias para vencer as adversidades que ele encontra na vida, na época. Olha que interessante. E, de repente, surgem problemas, a gente fala, não tem saída, surge aquela angústia. Calma, tem sim. Você está aí com os recursos, tem que enxergar, tem que pesquisar, tem que perguntar, tem que ter fé. Lembra, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, nós temos que buscar com muita humildade, perguntar para o outro, saída tem. Ele não deixa desamparado o filho dele. E, geralmente, a pessoa ela não para refletir e não utiliza. A ausência do bem aproveita, lógico, a pessoa está lá em desespero. A ausência do bem trabalha. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado para não cair nas ilusões, aí é uma fala minha, tá? Que as ilusões que a ausência do bem manda. E aí fica aqui algumas sugestões bem rápidas, que não estão no livro, hein? Nós temos que praticar o silêncio para poder ouvir a voz de Deus. Muito importante. Nós temos que vigiar muito bem a nossa mente, porque quando nós estamos com negatividade ou emocional abalado, a gente não consegue pensar direito. Então, como eu não quero dizer muito, nós temos que descobrir por que a gente cai nas ilusões. Tem gente que passa a vida numa ilusão. Então, nós temos que prestar muita atenção. Mas eu não vou dizer tanto. Olha,
Geralmente as pessoas não refletem e não utilizam os poderes que estão aí. E à medida que o pensamento do ser humano vai se ampliando, olha bem, deixa bem claro que a inteligência vai se ampliando. As suas ideias, as ideias do ser humano, vão tornando-se mais criadora e, logicamente, vem uma determinada ânsia, uma ansiedade por melhorar a qualidade de vida. E isso é proporcional ao seu progresso intelectual. O mundo de hoje, ele expressa o que nós, seres humanos, somos, nós que habitamos. Eu não, sim, nós temos uma contribuição. Se nós dermos uma olhada para o mundo, ainda com fome, olha o que é gastado em armas, trilhões de dólares. Então, olha, dá uma olhada para o mundo. Nós temos ainda a fome, a violência, a guerra, a peste. E aí concluímos que esse mundo é o que nós idealizamos e construímos. Tem a nossa contribuição. De repente, nós estamos aqui escondidinhos em Bauru, a gente manda uma energia mental negativa, está contribuindo para esse mundo pior. O ideal seria contribuir para o mundo pior. Por isso que nós temos que ser contínuos e vigilantes. Apenas um exemplo. Independente da condição econômica, poucos pais acompanham de perto a educação dos filhos. Poucos. Bem como a educação geralmente é relegada em segundo plano pelos governos. Muita verba e não chega. Isso é constatado praticamente na maior parte dos países do terceiro mundo. E os pais que não acompanham a educação do filho relegam, eles delegam, melhor dizendo, para as escolas. Sempre correndo atrás do trabalho, não tem tempo. E resultado, tudo isso é resultado da educação. Nós vacinamos muito. A história do Pestalozzi trazia, lá que o nosso Allan Kardec estudou na Suíça, século XIX, trazia inteligência intelectual e moral. E se a gente vê que a nossa escola não traz o moral, porque ela não traz, ela prepara para a gente trabalhar. E mesmo assim, aqui no Brasil, não estão preparando. Você pega alguém aí no supermercado, no caixa, se não tiver lá ele jogar para o computadorzinho dele, ele não consegue fazer de cabeça. Não é fácil. Tanto é que os pedágios têm dificuldade de contratar jovens que passaram aí pelo colégio, porque tem dificuldade de fazer a conta rapidinho. Então, olha, o Brasil está em 59º, tá? 58º, nono, depois da 50ª posição, tanto em escrita quanto em matemática, no planeta Terra, e é o país que mais gasta em educação. Então, nós temos que cobrir, não vamos ficar lamentando isso, não. Isso não é problema prático, é nosso, mas eu não quero entrar nessa área, mas a gente tem que cobrir. Nós temos que cobrir em casa, os pais moderninhos acompanharem de perto. Inclusive, durante a pandemia, tiveram uma oportunidade danada de acompanhar mais de perto o nível que estão as crianças, tanto no intelectual quanto no moral. Tudo bem? São apenas opiniões, eu estou trazendo fatos. Olha aí, entra, dá um Google, dá uma olhadinha no YouTube, isso que eu estou trazendo são fatos reais. Medidas internacionais, o Brasil me surpreende. Mas nós temos que cobrir. Não adianta ficar aí lamentando. Se eu não tenho poder para mudar, eu tenho que cuidar da minha família, de quem está próximo e divulgar. Não ser cúmplice, não aceitar isso. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Orientando os amigos, cuida da educação do teu filhinho pequeno. Porque geralmente os casais modernos, pai e a esposa, o marido e a esposa, trabalham. E a criança fica muitas vezes relegada a uma cuidadora, uma escolinha, e tem que checar a escolinha. Bom, é um tema que, de alguma forma, eu estou aqui explorando um pouquinho mais. Olha, muitos de nós estamos nos conscientizando de que as coisas não deram muito certo. E ela bate nessa tecla. Fizemos opções aí desastrosas a nível do planeta Terra. Tá? Um absurdo, né? Nós temos aí. E achar isso normal.
alguns escritores chamam de normose. Você acha normal certas coisas erradas. Não podemos perder a capacidade de se indignar e de provocar mudanças para melhor, com otimismo, dentro do cristianismo. Por favor, interpretem bem isso, de essa indignação, e falar, não, isso está errado, eu não concordo. E trabalhar de alguma forma com orações, dentro do seu universo, fazer alguma coisa para contribuir. Nós temos que fazer a nossa parte dentro do nosso pequeno mundo, por um mundo melhor, não por um mundo pior. E tantos foram os atalhos que o ser humano escolheu, que agora não está fácil retornar à estrada certa. Ela deixa claro isso, a escritora. E aqui fica o recado. Cuidado, porque o atalho faz lembrar aquela porta larga. Não é porta estreita, não, hein? Muito cuidado. Alguns atalhos podem até ser, mas muito cuidado. Minha experiência com atalho não foi boa. O ser humano, todavia, ele tem notáveis poderes, e se ele o quiser, fala da escritora, pode fazer uma correção do curso e evitar as trágicas consequências de seus erros. Tá? Então, um slide muito bonito, que ontem à noite, encontrei uma senhora conversando com ela no supermercado, ela estava com problema de saúde, eu perguntei do nada. Falei, esse problema da senhora é emocional? Ela falou, é. Eu falei, tem sentido. Então, a senhora tem que corrigir o emocional. E ela falou, mas não é fácil. Sei, não é fácil, mas a senhora tem, esse é o caminho. Ou a senhora pretende ficar passando por cirurgias aí, a dar com pau, né? Então, depende de nós. Deve ser, porém, um gigantesco esforço de mudança. Eu imaginei o olhar dela, eu falando aquilo. Eu estava até entrando na vida particular dela, mas eu tive que falar. Aquilo me deixou incomodado, o jeitão que ela falou. E, portanto, nós temos esse atributo da alma de sonhar novamente, ter novos planos, esperanças renovadas. Estamos no início do ano. Estamos terminando janeiro já, mas é início do ano, temos 11. Estamos aí mais de 340 dias de oportunidades. Então, aí, 340 dias, mais ou menos, 330 dias aproximadamente aí, de oportunidades para melhorar. Mas quais seriam essas potencialidades? Quais são esses poderosos atributos do espírito? Se nós pensarmos um pouquinho em tudo que somos e nossas condições íntimas, a gente vai perceber que nós somos capazes de imaginar, nós temos um departamento de imaginação, sonhar, criar, realizar, e começaremos a perceber que existe em cada um de nós algo maravilhoso, formando aí, tudo isso somado, é um conjunto de potencialidades. O exemplo foi o nosso último estudo de cura, na última quinta-feira, que nós passamos uma receita de cenários mentais. A minha esperança é que mais de 20% de quem assistiu coloque em prática, é gratuito. Mas não sei o que acontece, tudo que é gratuito, eu sempre repito, as pessoas não valorizam. Lá no Livro dos Espíritos, do nosso querido Allan Kardec, está lá assinalado atributos que nós temos. Então, vamos lá, vamos lembrar de alguns. A inteligência, o pensamento, o sentimento, que nós já comentamos, a consciência, que é o juízo, os cobra, a razão, que está lá no pensar, o senso moral, que aí depende da nossa elevação moral, o senso de justiça, não faça aos outros que não queira para ti, o livre-arbítrio, que o Santo Agostinho trouxe e que o Espiritismo bate muito nessa tecla, as percepções, conhecidas como sexto sentido, eu falo que tem a ver com a mediunidade, né? O sexto sentido, me fez lembrar daquele filme, Fica como Tarefa, o Bruce Willis, o sexto sentido, aquele filme é maravilhoso, foi baseado em estudos, possivelmente, no conteúdo de Allan Kardec. E também não está citado, mas está lá inserido, né? Nós temos aqui, vamos recordar
vou recordar, eu coloquei em partes os departamentos mentais. Como eu coloquei em parte, eu vou repetir. Nós temos o departamento, vamos lembrar, de desejo, de imaginação, que foi comentado, de memória, tudo bem, olha, da inteligência, que nós comentamos, e a tal da vontade, a força de vontade. Eu vou realizar, eu vou dar um show de bola esse ano. Tem que escrever isso no espelho ao acordar, porque muitas vezes a gente vai trabalhar no plano espiritual e volta meio acabrunhado. Né? Nós estamos aí num processo evolutivo e tem certas situações. Ou muitas vezes não vamos para bons lugares também, né? De qualquer forma, tem vezes que a gente acorda meio para baixo. Tem que levantar, a palavra tem poder. Não é verdade? Não, vamos para cima. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Chega de dar moleza. Chega de dar moleza aí para a ausência do bem. Vamos para cima. Por favor, irmãos, me acompanhem, meu anjo da guarda, faz um Pai Nosso e já entra com o pé direito. Sabemos que essas potencialidades podem ser canalizadas, podem ser direcionadas para o bem ou para o mal. O mau uso caracteriza pelo direcionar a inteligência, o direcionamento das inteligências, né? Dos pensamentos, da emoção, da criatividade, que está tudo conectado. E aí nós podemos ocasionar prejuízos e danos físicos ou morais às pessoas. Tomar muito cuidado, a gente vem falando aí, já várias reuniões, as tentações vão aumentar conforme a gente vai se aproximando, para a gente realmente se autoconhecer e falar, cara, eu sou do bem ou não sou do bem. Os testes virão e vai pegar muita gente de surpresa. Principalmente no meio espírita, que é essa filosofia, essa ciência, essa religião maravilhosa, a gente começa a contemplar e começa a se achar. E, de repente, vem uma tentação e a gente cai. O risco é grande. Esta separação, o joio do trigo, que eu percebo aí que está sendo ensaiada, o apóstolo João comenta em Apocalipse, vai balançar o planeta Terra. E aí, lembrando que a gente não escapa da lei de causa e efeito. Não escapa. Nós temos que entrar no dia preparadíssimo, esperto, olhando 360 graus. Ok? Em sentido oposto, se a gente usar esses atributos, eles podem ser canalizados para o bem, para ações altruísticas, ações de caridade, cujos frutos a gente sabe, né? Você, auxiliando o próximo, faz um bem danado para todo mundo. O próximo e para nós. É gratificante. Um grande número de pessoas não tem a menor percepção dos seus próprios potenciais. E a gente vai descobrindo na prática. Embora acabe utilizando de alguma forma ou outra aí no cotidiano. E aí o objetivo desse livro é evidenciar esses aspectos transcendentais, que são aí esses aspectos que transcendem a mente, eles são inerentes, foi nos dado, em razão de que a sede desses poderes é o espírito e não o cérebro físico. Por isto que a gente sempre procura esclarecer que é durante a noite que a gente enxerga mais. Porque aí o físico está descansando, aí sim, o espírito, ele fica com, eu vou dizer, nós ficamos com as faculdades ampliadas, porque aí o espírito ele está livre do corpo carnal. E aí, consequentemente, as potencialidades aparecem. Por isso que a gente tem que aproveitar bem a noite. Está aí um poder. Está aí um poder. Eu tenho certeza, eu não li o livro todo, só li ali a introdução, apenas o início, mas nós vamos estar estudando com muito carinho. Eu percebo que é um material aí surpreendente. Tenho certeza que esse é um dos poderes. Muita gente no planeta Terra desperdiça a noite de sono, não se prepara e não pede, fala, tem que escrever, lembra lá do senhor Langerton? O senhor Langerton batia muito nessa tecla. Olha, escreva,
Escreva a dúvida que você quer saber durante a noite. Escreva. E muitas vezes não aparece na primeira noite, na segunda, se acaba não se lembrando. Muitas vezes levam 10 dias, mas depois vem a intuição. Você fala, algo está me dizendo, vamos supor numa busca, né, que eu deveria pegar esse caminho. Eu estou batendo na tecla, eu sei que eu estou chovendo no molhado, nós somos espíritas, mas a gente acaba esquecendo nessa vida moderninha, cheia de preocupações. Eu estou até pensando em montar uma ciência, a ciência da despreocupação, ou da preocupação. Então, olha, portanto, nós estamos falando aí do sexto sentido numa linguagem, né? Ou seja, você, ao trazer para cá, não deixa de ser aí uma ação da mediunidade. Tudo bem? Eu estou aqui agora, eu estou falando ação da mediunidade, mas na realidade você captou durante a noite dormindo, aí você traz para cá como intuição. Já a mediunidade, que todos nós temos um pouco, algumas pessoas têm aí de uma forma ostensiva, tem lá a glândula pineal mais ranhurada, portanto é um outro poder, né, que está aí. Não é verdade? As condições, hoje, podemos dizer, vamos dar um termo aqui mais profundo, as condições sombrias e dolorosas da vida terrena, elas poderiam ser aí, de alguma forma, mudadas, se as criaturas, as pessoas conhecessem e valorizassem essa faculdade, aqui no caso específico da mediunidade, e mesmo da intuição, que eu estou cumprimentando todos os poderes que nós temos. É incrível, né? Por exemplo, quando a gente vê aí um país de primeiro mundo, que eles não têm problemas que nós temos nos países em desenvolvimento, ou terceiro mundo, mas em toda a família tem um suicídio. Aí você fala, caramba, você vai para uma Suíça, uma Suécia, não? Então, os problemas estão aí presentes. São cobranças do passado. Não estou dizendo que a saída, tá? Seja as pessoas, infelizmente, num caso aí de suicídio, vacilaram. Eu não quero entrar nesse campo, senão a gente vai desviar muito. Mas, em suma, as condições do planeta Terra, planeta de prova e expiação, são sombrias. Então, nós temos muito trabalho pela frente, quem quer contribuir para um mundo melhor. E nesse estudo vai ser evidenciado determinadas situações em que esses atributos do espírito estão sendo canalizados, infelizmente, para fins destrutivos. E esse estudo que nós estamos iniciando, ele vai proporcionar uma visão de uma forma sintetizada, resumida, simplificada, do que está sendo pesquisado, porque ela traz autores, ela menciona e traz quem que é o pesquisador, e a Sueli Caldas, e de tal forma, nós vamos perceber que a ciência está entrando nessa pesquisa sobre a transcendência das potencialidades do ser humano, que estão no espírito, que nós podemos usar. São caminhos diversos que levam à mesma estrada, a da conscientização de que cada um de nós é um espírito imortal destinado à perfeição. Bate muito nessa tecla. Os poderes do espírito tiveram o seu ápice quando, em nosso planeta? Na figura de Jesus, que nós vamos, que o nosso estudo vai ser mais para o finalzinho do livro. Lembrando que Jesus disse, está lá em João 12:14 ou 14:12, eu precisaria retomar isso, eu fiquei em dúvida, mas dá uma olhadinha lá. Jesus disse, um dia vocês farão o que eu faço e muito mais. Os dias estão chegando. Opa! Ciência, filosofia e religião, graças a esse pontapé de Allan Kardec, do século retrasado. E, na época, acredito que ele não poderia fazer tudo, Jesus. Ele disse, ó, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Eu, Davidson, não acredito que ele poderia fazer tudo, porque não caberia na inteligência da comunidade, do nível de inteligência daquela época. Acredito eu. A gente sabe que através do Leon Denis,
O Leon Denis, ele foi um pensador espírita médio e um dos principais continuadores do espiritismo, após a morte de Allan Kardec. Ele nasceu em 1848, na cidade de Tours, interior da França, e também desencarnou lá em 1927. E ele foi um que deu continuidade ao trabalho do Allan Kardec. E ele disse: Jesus é o governador espiritual da Terra. E, na palavra de Joana de Ângeles diz: é o governador do sistema solar. Portanto, Jesus não governa apenas a Terra, ele governa o sistema solar, todos os planetas do sistema solar. Lembrando aqui, Joana de Ângeles é um espírito tratado pelo médium espírita brasileiro, Divaldo Franco. Ele trata ela como a sua guia espiritual. E a ela é atribuída aí a autoria de grande parte das obras psicografadas pelo médium Divaldo Franco. E aí, nós estamos começando a entrar na primeira parte do livro, que aqui eu fiz uma breve introdução do que nós vamos estar estudando, e a autora do livro, ela toma um cuidado de colocar na primeira parte, no capítulo 1, o pensamento do Criador. E ela faz uma observação muito interessante. A eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção do pensamento divino no universo. Olha que interessante. Eu vou repetir. A eterna criação, a eterna, constantemente está sendo criado. A eterna renovação dos seres e das coisas. Tudo está renovando, tudo está melhorando. É tão somente a projeção do pensamento de Deus divino no universo. Isso veio de Leon Denis, está lá no livro O Grande Enigma, que eu vou mostrar a foto dele aqui. Olha aqui, está a Joana de Ângeles, tá, para recordar, e está o Leon Denis. Okay? Esse grande contribuinte. É interessante que aqui nessa região onde nós estamos, pouco se fala do Leon Denis. Lá na região de Franca, se fala muito em Leon Denis, muito. É interessante, precisamos descobrir por quê, né? Tá, eu não estou aqui generalizando, hein, pelos meus contatos aqui na região. Perfeito? E nesse estudo que a Sueli traz, ela diz que Deus tem sido compreendido como um ser que apresenta poucas virtudes. A hora que eu li isso, mas como assim? Diz que Deus tem sido compreendido como um ser que apresenta poucas virtudes. Aqui, antes de ler o que ela complementa, eu estava num estudo, um curso de especialização que eu fiz ali, muitos psicólogos, com pós-graduações, e uma pessoa virou e falou: olha, Deus criou o bem e o mal. Eu falei, aí eu interferi, né? Não, pelo amor de Deus. Um camarada pós-graduado. Eu não acreditei naquilo, foi com o maior respeito, eu respeito a sua opinião, mas Deus criou o ser humano simples, ignorante, inteligente. Eu estou aqui lembrando ali do Livro dos Espíritos, não está bem com esse linguajar, mas foi o ser humano que criou o mal. Deus só criou e colocou, de alguma forma, o livre-arbítrio. Né? Só estou pegando um exemplo, é o livre-arbítrio. Nós escolhemos entre o bem e o mal. E, de alguma forma, Deus vai ensinando o filho a caminhar para o bem. Criou todo o mecanismo para cuidar do filho, para não sofrer no mal. E eu tive que ouvir aquilo, eu tive, né? E aí tivemos uma conversa, entramos num consenso. E o rapaz acho que aceitou a minha ideia, acredito eu. Então, veja bem, eu lembrei no ato, ao ler isso daí, que Deus é um ser que apresenta poucas virtudes. Aí ela explica. Em decorrência disso, as pessoas, ela comentando, as pessoas demonstram ter muito medo de Deus. É aí que ela pegou. E o que reflete bem
os sentimentos da pessoa em relação a Deus. Isso evidencia, desculpa aqui, a infância espiritual que nós nos encontramos na humanidade. A vinda de Jesus e seus ensinamentos possibilitaram uma nova visão acerca do Criador. Porém, pouco conseguiu modificar a consciência coletiva, pois ainda prevalece em nossos dias, basta dar uma olhadinha ao lado, uma mentalidade estruturada nos princípios da lei mosaica. Lembra? Dente por dente, olho por olho. Isso na maioria dos segmentos cristãos. Bom, basta ver as lideranças, não só do Brasil. Basta ver aí as eleições americanas, que nem começaram. Eu falo, cara, nós estamos no Velho Testamento ainda. Eu não quero entrar em política, não é esse o nosso foco. Olha, infelizmente, esse é o estágio que nós nos encontramos. Deus prossegue sendo um ser cruel, vingativo, que privilegia alguns de seus filhos. Infelizmente, é assim. E ali, uma vez, eu ouvi de um companheiro, ele falou, caramba, por que eu não nasci no interior da França, com um pai bilionário? Aí eu expliquei para meu irmão, não é bem assim, nós estamos aqui só para aprender, se curar e se libertar. E se desse a riqueza para você, pelo pouco que eu conheço, você se perderia. Foi um papo profundo. E aí, essa imagem que Deus persegue os outros, e que não perdoa e condena multidões ao inferno eterno. Tem algumas religiões que batem nessa tecla com bom respeito. E que Deus tem um humor instável, pois fica triste ou alegre, conforme a conduta humana. Ai, meu Deus do céu. E ele corre o risco de Deus se encher de ira e revolta. E aí, olha, eu estou pegando uma linha aqui, sendo capaz de grandes destruições para de alguma forma, aplacar a sua raiva, mostrar a sua raiva. Bom, e alguns dizem, religiosos, Deus foi capaz de destruir tudo que ele criou, como no caso do dilúvio, salvando apenas Noé e sua família, e um casal de cada espécie. Quando se ouve um negócio desse, fala, peraí, irmão, vamos com calma. E aí a pessoa, ela prossegue. Para tanto, foi preciso ele construir uma arca, pois Deus não tinha onde colocar os que seriam salvos. Acaba ouvindo isso de pessoas que estudam a Bíblia de cabo a rabo. Aí você vai dar uma pesquisadinha, dá um Google lá, você vai ver em que ano que ocorreu o dilúvio. Aproximadamente 7.500 anos atrás. E foi consequência, segundo a ciência, mas aí, tantas falsas notícias, mas como consequência do degelo, do derretimento das calotas polares, do último período glacial. O planeta Terra teve um período glacial, aí ele se aqueceu. Isso há cerca de 12 mil anos atrás. Então, o derretimento dessas calotas fez com que as águas do Mediterrâneo, as águas lá do Mar Mediterrâneo, se elevassem, formando um canal pelas montanhas e resultando num dilúvio catastrófico. E Noé era um bom homem que seguia a Deus, de acordo com a Bíblia, ele viveu sem culpa. Olha que interessante, viver sem culpa. Noé e sua família foram escolhidos para alertar as pessoas da terra sobre o iminente, o perigo. Ele teve uma premonição. Deus instruiu Noé a construir um grande barco chamado Arca para salvar a si mesmos, né, os familiares, e os animais de todas as espécies. E tem árvores maduras disponíveis para Noé e sua família. Bom, aí já a ciência ela traz aqui e fala, olha, mas para onde foi essa arca?
Aí a ciência traz que ele, na época, ele sem árvores maduras, né, porque veio aquele dilúvio, e ele acaba destruindo a arca para construir novos abrigos para a família. E aí você mergulha, tem um estudo da Universidade Leicester, a Arca de Noé poderia transportar no máximo até 70 mil animais, sendo que no planeta Terra existe 1,2 milhão de espécies catalogadas, sendo aí 5,5 mil mamíferos. Imagine uma baleia. Então, vejam bem, são historinhas da Arca de Noé. Não, na boa, mas eu não estou aqui, por favor, com o maior respeito. E quantas pessoas havia na Terra antes do dilúvio? Só para a gente fazer um balanço. Lá naquele alvorecer da agricultura, estava começando cerca de 8 mil anos antes de Cristo, a população do mundo estava em algum lugar aí na ordem de 5 milhões. E naquela época, as adversidades relacionadas à sobrevivência, como fome, condições climáticas, tomavam um crescimento, tornavam, melhor dizendo, um crescimento lento da população e uma expectativa de vida muito curta. A fome era muito intensa, as condições climáticas agressivas e não tinham tecnologia para poder lidar com isso como nós temos hoje. E depois repovoou a terra, começando de novo, e aí você para e fala, peraí, essas e outras incongruências, não tem coerência, ainda estão sendo cultivadas e mantidas aí no imaginário religioso popular. E essa visão em relação a Deus reflete a realidade e a condição espiritual que nós nos encontramos. E aí, eu tenho que trazer aqui uma palavra muito interessante. Talmud. Desculpa aqui tomando água. Talmud, ela vem de uma palavra hebraica chamada Yamat. Então, Talmud e Yamat, que significa ensinar, instruir ou também aprender. Você vê a preocupação dos judeus com a educação. Olha bem, o Talmud é um conjunto bibliográfico, é um conjunto de toda a bibliografia do judaísmo, lá dos rabinos, criado durante toda uma era que eles chamam de helenística. O período helenístico, ele foi uma fase da história da Grécia antiga que se iniciou ali 4 anos, no século IV antes de Cristo, e foi até o século II antes de Cristo, então do século IV antes de Cristo até o século II. É conhecido como helenismo, pois foi um período caracterizado aí pela união da cultura grega e de outros povos do Oriente. E principalmente durante aquela expansão do grande, o Alexandre o Grande. Portanto, Talmud não é um único livro, como geralmente se crê, mas uma coleção de livros. É um conjunto de 63 livros, onde estão escritos os preceitos básicos das tradições, dos costumes e das leis judaicas, reunindo aí experiências interessantíssimas e o conhecimento de todas essas gerações que vieram. E a diferença, eu estou aqui trazendo um detalhe importante, você vê o cuidado que eles têm para repassar o conhecimento, e muitas vezes a gente não vê em outras religiões. A diferença entre o Talmud e o Torá está enquanto o Torá compõe os ensinamentos de Deus ao povo, o Talmud é um livro judeu composto pelos sermões, debates, discussões, que eles são especialistas nessas discussões. E principalmente vindo dos líderes da religião judaica. Então, é muito interessante. Por que eu estou falando isso? O Talmud ensina
E nós não vemos as coisas apenas como são. Olha, nós não vemos as coisas apenas como são, mas também como nós somos. Olha que interessante. Então, olha a nossa influência. Olha, o Talmud, eu vou repetir, ensina que não vemos as coisas apenas como são, mas também como nós somos. A pouca evolução e a falta da maturidade espiritual da humanidade terrena reflete-se nesse modo como o Criador é idealizado, no qual são projetadas as limitações, de alguma forma, e os defeitos morais nossos. Pois não é fácil, mas para despertar para uma outra realidade é muito trabalhoso e gera incômodo, mexe com o conforto. E aí faz-se pensar que há uma necessidade de um Deus, considerando essa maneira de pensar, um Deus bastante bravo, agressivo e rancoroso, o suficiente para deixar todo mundo com medo. E com isso, a pessoa com medo domar as suas más inclinações, que são próprios de nós. Então, aí nós temos que agradecer a concepção espírita acerca de Deus. O espiritismo, ele desmaterializou esta imagem do Criador, revelando Deus como ser supremo. Portanto, aí nós temos que agradecer muito a Allan Kardec. E está lá na resposta número 1, que não dá para esquecer, desculpa, do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema. Então, quando a gente vê lá, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, você vê a importância, ele como nosso pai, a importância da inteligência / educação. Aqui é uma observação minha, hein? E Allan Kardec, ao relacionar os atributos do Criador, de Deus, nos possibilitou um entendimento superior, que muito nos enriquece. Quais são esses atributos? Vamos lá. Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, ele teria saído do nada. Não é? Se ele tivesse princípio. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que a gente percebe também aí o infinito e a eternidade. Isso dá uma conversa maravilhosa. Deus é imutável. Se ele estivesse, é o segundo atributo do nosso Pai Supremo. Ele é imutável, ele não muda. Se estivesse sujeito a mudança, as leis que o regem o universo, e nós não conhecemos todas essas leis, o universo não teria estabilidade. Eu gosto de lembrar, já comentei várias vezes, o planeta Terra circulando a 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. Isso, segundo a NASA, 2,6, 2,4 bilhões de anos aí. Não vou entrar em detalhes no número preciso. Já psicografias falam em mais, psicografias espíritas falam em mais de 4,6 bilhões, enfim. Mas, de alguma forma, são muitos anos com muita precisão. E aí vem outro atributo que Allan Kardec, na pesquisa junto aos espíritos elevados, trouxe as suas obras. Deus é imaterial, que significa que a sua natureza é diferente do que nós chamamos de matéria. Porque se não fosse assim, ele estaria sujeito às transformações que nós sofremos aqui na matéria. Mais um atributo. Ele é único. Ele é único. Se muitos deuses tivesse, não haveria uma unidade de ponto de vista. Pode ver que todos têm o mesmo, todas as religiões têm um ponto de vista que nós
a gente percebe um caminhar único. E aí nenhuma unidade de poder teria esse. Portanto, vamos resumir, é um ponto de vista único. Né? Portanto, Deus é único. É interessante esse atributo, dá uma grande discussão. Não haveria aí um consenso, um ponto de vista sobre Deus que a gente traz, acredito eu, porque nós somos criados por Ele. Então, nós temos aqui no nosso íntimo, nós temos podemos dizer, eu vou usar o termo intuição do nosso lado, essa intuição de Deus único. Tudo bem? Ele é onipotente, porque ele é único. Se não dispusesse desse poder soberano, algo haveria mais poderoso quanto ele, que poderia mudar as coisas. A gente percebe que as leis de Deus funcionam. E ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas, elas vão se revelando conforme a gente vai vivendo, nas pequeninas coisas, como nas as grandes mudanças. Né? E essa sabedoria não permite que a gente venha duvidar de alguma forma da justiça, da bondade de Deus. Eu, como eu tive experiência de causa e efeito, acho que todos devem ter tido também, né? Então, de alguma forma, nós acreditamos nas leis divinas, podemos dizer assim. Ultimamente, o interesse por essas questões que transcendem aqui o mundo material tem aumentado de uma forma muito intensa e fora do âmbito da área religiosa. Cientistas, pensadores, psicólogos, psiquiatras e estudiosos em geral reconhecem a existência de algo a mais, além da matéria. Eu gosto de citar a Universidade da Pensilvânia. Eles estão pesquisando muito com a ajuda de um brasileiro, o Dr. Júlio Pérez. Mas vamos trazer aqui. Esta foto mostra o Roger Walsh. Ele é um professor australiano de psiquiatria, filosofia, olha, imagine, hein? De psiquiatria, filosofia e antropologia, lá na Universidade da Califórnia, em Irvine. Talvez a minha pronúncia não esteja correta. Viu? Escreve Irvine em português, eu estou ensaiando aqui Irvine, nunca pesquisei, mas fica a dúvida. O Roger, ele refere, interessante, a Deus como uma sabedoria oculta, olha bem, uma sabedoria oculta, está escondida, que transcende as nossas possibilidades de compreensão, ele afirma. E tem muito sentido. Quando eu olho para esse universo, eu penso, e depois do universo? E outra, a gente não tem noção do universo em expansão. E olha que poder construir o universo, foge das compreensões, eu nem insisto. E ele diz, olha o que o Roger diz, essa sabedoria é descrita como uma intuição direta, ele fala direto, eu achei muito interessante, que está além das palavras e conceitos, nós não temos como explicar. Por isso, ele chama de transverbal, que é acima, transcende a comunicação verbal, ou transracional, transcende o nosso modo de pensar. Então, ele chama de transverbal, está além da nossa verbalização, do nosso vocabulário, e além da nossa racionalidade. E a doutrina espírita, ela encaminha, de alguma forma, e expande o raciocínio de uma forma notável. Eu costumo dizer, o que seria de mim sem o espiritismo? Tem hora que eu penso, não dá nem para pensar, viu? Graças a Deus. Ela realmente provoca essa expansão. E propicia a todos nós alcançarmos um nível de amadurecimento e percepção imprescindíveis nos dias atuais. Se aproxima da regeneração. Eu prevejo aí um aumento de adeptos, ao espiritismo, de alguma forma, no mundo todo, devido a essa aldeia global que se interligou mais com as mídias sociais,
Basta ver que no estudo de cura nosso de quinta-feira, nós temos uma pessoa, se eu não me engano, uma de Portugal, uma, não sei se são duas, mas uma de Portugal. E isso tende, ela vai devagarinho, vai puxar amigo, então o espiritismo vai se espalhar e contribuir, né? Aí existem perspectivas, contribuir para elementos multiplicadores, vai ser uma grande religião como as outras, o islamismo, o espiritismo, o catolicismo, mas de alguma forma visa contribuir para essas grandes religiões poderem discernir o que está por vir aí, esse futuro rápido que está vindo aí, próximo da regeneração. E este slide que está mostrado aí é do professor Herculano Pires. E no livro dele, O Espírito e o Tempo, ele apresenta de uma forma muito clara a compreensão espírita acerca de Deus. Ele apresenta uma escala de adoração do mundo primitivo, uma escala que na época adoravam como se fossem deuses, esclarecendo que os seus diferentes graus, independente aí se pode ter sequência ou não, ele colocou, por exemplo, lembrando que a adoração é um sentimento inato no ser humano, né? Adorar. E nas suas primitivas manifestações do ser humano, nós encontramos a litolatria. Eu estou repetindo, litolatria, que é a adoração de pedras, rochas e relevos de solo. Então, tinha aquelas adorações por rochas. Já no outro grau, temos a fitolatria. Lembra que era anterior litolatria, agora é fitolatria, que é a adoração por vegetais, plantas, flores, árvores e bosques. Adoração. E um pouquinho mais, vamos dizer, numa outra faixa, a zoolatria, de zoológico, eu falo de zoológico para facilitar, zoolatria, que é a adoração de animais. Tinha aí, inclusive, naquela época, com sacrifício de crianças, aproximadamente 900 anos antes de Cristo. E a mitologia, que veio expressando a existência de muitos deuses, o politeísmo, muitos deuses. E o interessante é que resíduos dessas várias fases são encontradas ainda em alguns sistemas religiosos da atualidade. Embora todo o progresso intelectual que ocorreu, mas tem inclusive grupos, seitas, que trazem de alguma forma resquícios dessas fases anteriores. Então, as formas de adoração refletem, assim, a concepção humana em relação a Deus. Agora, um horizonte novo, ilimitado, desenha-se no cenário da Terra, da vida. De repente, nós nos enxergamos como parte do universo, como filhos de Deus e seus herdeiros. Olha que interessante. Herdeiros de Deus. Eu nunca tinha pensado desta forma, a forma que ela colocou. Na realidade, aí, nós estamos falando do Herculano. A vastidão cósmica, a hora que a gente olha para o cosmos, para o universo, está diante de nós. As estrelas que cintilam ao longe nos convidam a conhecê-las bem de perto. E o que deve ocorrer conforme a gente for reencarnando na sucessão do tempo, saindo aqui da carne e caminhando nos progressos espirituais. Portanto, esse horizonte espiritual atende à era do espírito. São falas do Herculano. Segundo Herculano Pires, que está no livro da Sueli, ela vai trazendo autores, é interessante, um trabalho de pesquisa mesmo, viu? Uma tese que ela trouxe. Eu digo uma tese, um trabalho muito bem feito. Segundo Herculano Pires, o Espiritismo admite, guardem bem essa palavra, que eu vou traduzir ela, segundo ele, o Espiritismo admite a imanência em Deus, no universo,
como consequência da sua própria transcendência. Eu vou explicar. Imanente é aquilo que está compreendido na própria natureza, como elemento que faz parte, pertencente à constituição da natureza. Eu imagino que é o fluido divino, o fluido vital, que está na natureza, que é Deus, é parte de Deus. Por isso que o Espiritismo fala na imanência, imanente, está emanado ali dentro. Fica mais fácil a gente entender dessa forma. Portanto, de acordo com esse princípio da imanência, são termos acadêmicos, né? Princípio, Deus está em nós, que nós recebemos, eu acredito eu, este fluido. Aí é uma visão minha, hein? Deus está em nós. Mas o Criador não pode ser confundido com a criatura conosco, assim como o artista não é com a sua obra. Então está lá na questão 621, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem, na consciência. Olha que interessante, está na consciência as leis de Deus. Leon Denis, que nós já comentamos nele, no livro No Invisível, expressa a respeito de Deus. Olha que ele expressa. O universo inteiro vibra sobre o pensamento de Deus. Olha que legal. Leon Denis, olha que interessante. Ó, repetindo, olha. Leon Denis, eu vou repetir porque vale a pena. Lá no livro No Invisível, expressa a respeito de Deus. Olha, preste bem atenção. O universo inteiro vibra. Quando ele fala vibra, ele está falando de energia eletromagnética, de alguma forma, e energias sobre o pensamento de Deus. Portanto, aí, esse livro, você vê que ele vai começar a se aprofundar, é apenas uma introdução hoje. E a mentora Joana de Ângeles, do nosso Divaldo Franco, ela afirma: o universo é o resultado da mente divina, que não cessa de agir positivamente. Que não cessa de agir positivamente. E André Luiz registra da seguinte forma, o nosso André Luiz, que está lá no filme Nosso Lar 1, tudo bem? Ele registra da seguinte forma: interpretamos o universo como um todo de forças dinâmicas. Olha, interpretamos, ou melhor, interpretaremos, desculpa aqui na minha recordação, interpretaremos o universo, portanto, é algo lá para frente, como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Forças dinâmicas, portanto, energias dinâmicas, porque onde tem energia, onde tem força, tem energia. Né? Então, repetindo, o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Você vê, pensamento tem tudo a ver, quando a gente fala em pensamento, tem tudo a ver com inteligência, com energia, com ondas eletromagnéticas. É a dedução que a gente tira. Então, vamos aos comentários, o que vocês tiraram, o que chamou a atenção. Complementem, estamos todos aprendendo, eu, inclusive, estou como aprendiz. Então, vamos lá. Voltando aqui para... Quem gostaria de comentar? Zé Carlos, que está aí, é amigo nosso, de sexta, comenta aí, Zé Carlos. O Zé Carlos faz ótimos comentários, então vou pedir para ele comentar para nós o que ele tirou. Fala aí, Zé Carlos. Boa noite, Davidson. Boa noite, os amigos. Tudo bem? Agradeço essa oportunidade, mas deixa à vontade. Aí tem não sei quantos aqui, eu não consigo ver na tela, mas estejam à vontade aí também para os comentários. Mas eu achei muito interessante o tema, me atraiu também quando se fala em poderes da mente. Achei interessante também a colocação sua dessa era de Moisés, né? Da era lá de... que muitas vezes era tratado com rancores, com vingança, com temor, com perseguição.
E à medida que você falava, eu analisava aqui quanto ainda dessas imagens ainda carregamos com a gente, né? Nas atitudes, muitas das vezes. A gente, muitas das vezes, você acredita numa nova era, mas você age de uma maneira como tivesse lá ainda nessa era de Moisés, sem passar por um tom crítico, mas um tom de ação mesmo, né? De vivência. E quando se fala que deixou essa fase, que veio Deus e nomeou Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então, achei interessante outro ponto também que eu destaco, falando em mente, quando você trata lá a questão do... Você sempre está batendo nessa tecla do pensar, do sentir, do agir no bem. E eu acho interessante porque a gente está sempre nessa linha tênue, né? Que é, ou seja, se você não está no bem, você está no mal, né? É mais ou menos aquela lá, eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem. Quando você pergunta, eu não estou fazendo mal, mas você pergunta, e qual bem você está fazendo? Bom, também não estou fazendo bem. Então eu vejo muito essa questão do bem, do mal, do certo e do errado, do discernimento dessas ações. E dentro desse discernimento, para a gente ter esse discernimento, nós precisamos ter esses conhecimentos para que a gente possa lidar com essa ferramenta chamada discernimento. E, por fim, a questão dentro desses poderes da mente, o nosso livre-arbítrio, né? A nossa livre escolha, que nós temos a escolha de seguir de um lado ou seguir do outro lado. Mas para que temos essa escolha também, eu volto na questão lá do entendimento, do esclarecimento e do conhecimento. Como você sempre destaca a questão das reencarnações. Dentro desse tema está as reencarnações, esse aprendizado e esse conhecimento. E, por fim, quando você fala da questão dos seguidores também do Espiritismo, que deve ser mais abrangente tudo isso, dentro dessa era que está sendo construída do mundo de regeneração, que está aí dentro dessa construção, eu sempre costumo estar vendo também essa importância dos seguidores, a gente fazer uma autoanálise com a gente, no sentido de que como que a gente está disseminando isso dentro dos nossos exemplos. Hoje está muito na moda falar em seguidores, né? E será que a gente está tendo admiradores da nossa vivência? Nós estamos tendo seguidores, né? E fazer essa reflexão, e de que maneira que a gente está contribuindo na vida do outro com os nossos exemplos. Aí, verdadeiramente, a gente vai ter essas respostas se a gente está vivenciando, de fato, o Espiritismo ou não. Então, seria essa a minha fala. Agradeço pela oportunidade e deixo aberto o microfone para os demais. Muito obrigado. O Zé Carlos, você abriu um bocado de frentes aí que dá mais uma palestra maravilhosa, um estudo maravilhoso. Olha, eu só vou colocar um ponto interessante, depois aí o pessoal contribui em cima da fala do Zé Carlos. O camarada, quando está em cima do muro, porque a mente ela é muito dinâmica, ela foi feita para resolver problemas. Eu estou colocando de uma forma bem simplista, ela precisa, ok? Ela é dinâmica, isso tanto é que é comentado hoje na ciência, mesmo nas religiões, que a cura está no movimento. Quando o camarada fica morno em cima do muro, nem mal nem bem, o mal já está tomando conta do pedaço. Aquele intervalo de tempo abre uma brecha, é que o tempo está bem reduzido, mas em suma, tanto é que surge o morno, ele vive angustiado, porque ele não consegue decidir, ele não consegue escolher. Porque é interessante, é um sofrimento danado o morno. Ele fica ali neutro, mas aquele vazio inexplicável, porque ele tem que fazer um esforço danado para conter a mente dele que quer decidir. Não sei se eu falo mente / espírito, mas é uma conversa danada. Mas se você ficar parado, em resumo, e não escolher numa determinada situação,
realmente a ausência do bem toma conta do pedaço, tal é a disciplina militar que eles têm, através do medo. A gestão é através do medo. Tipo lá um aviãozinho lá do Rio de Janeiro, eles chegam o traficante e falam, olha, rapaz, em 8 anos de idade, você vai levar essa droga para a Zona Sul. Não, mas eu não quero. Você vai levar. Se não levar, a gente acaba com a tua família. Então, pelo medo, o menino acaba praticando mal. E ele fica sem saída. É muito comum, inclusive no plano espiritual, nas reuniões de esclarecimento, os perseguidores, enfim, você conseguir tirar um irmão que eles morrem de medo. Então, em suma, eu estou aqui viajando, dá uma conversa danada, mas a hora que você fica... Bom, tanto é que na Bíblia fala do morbo. Vale a pena dar uma pesquisadinha. Ali eu só peguei o item, o restante dos itens também daria uma conversa danada, eu passo a bola, porque eu já falei demais. André, balançou a cabeça, fala aí, André. O título aí, né, O Poder da Mente, né? Foi falado várias épocas, né? Moisés, Noé, época da bruta, né? Oferendas, sacrifícios, né? O politeísmo, né? A crença em vários deuses, em vários ídolos, né? Vindo Jesus, trazendo o princípio básico do Pai Celestial, o único Deus, que já foi um dos desafios que Moisés tinha que assim colocar no mundo, como sendo a primeira revelação, e principalmente Jesus, né, mostrando claramente o quanto nós teríamos que trabalhar ainda para despertar em nós aquilo que Deus, de forma inata, nos deu, que é o despertar do amor e o despertar, né, do desenvolvimento intelecto moral. Então, aí a gente vê, né, o quanto nós temos que utilizar com sabedoria esses dois itens, principalmente do sentimento e da inteligência, para que a gente possa, assim, se posicionar. E se nós utilizarmos o poder da mente, veja, gerando o magnetismo, né? Tá? Que é algo fundamental dentro da formação das energias, né, da qual, assim, faz parte do mundo que nós habitamos. Nós teremos a capacidade, né, de fazer com que realmente o bem esteja muito mais presente, né, do que os medos, as dúvidas. Não quero falar, né, dentro do contexto do mal, mas dos medos e das dúvidas que levam o ser ao seu enfraquecimento moral. Né? Então, que utilizemos, né, com sabedoria essa inteligência que o Pai nos deu. Mas não nos tornemos apenas seres pseudo-sábios, que têm o conhecimento, mas não exercitam. Então, daí vem que Jesus mais colocou, né, exercitar a lei do amor, porque capacitados nós estamos, mas falta um pouquinho mais de coragem, né, de se expor dentro da prática do bem, até mesmo para combater essas energias, esses pensamentos, né, indignos que envolvem o planeta na atualidade de hoje, como já envolveu, né, por todos os tempos, mas que vai se amenizando devido à evolução da qual a humanidade assim vai tendo. Então, é muito importante esses dois quesitos, o poder da mente e o poder do amor. Tudo se completará, ok? Acho daí, Davis. Legal, legal, André. Hoje está sendo apenas uma introdução e a parte final vai ser exatamente sobre o amor. Então, de alguma forma, você pegou em 2 pontos. E nós vamos estar estudando, se Deus quiser, cada capítulo, se aprofundando e trazendo a ciência atual, moderna. Então, é a ciência fora do âmbito religioso e ela conseguiu, ela uniu ciência. Lembra do Allan Kardec? Em caso de dúvida, busque a ciência.
ela traz a ciência, a filosofia e a religião. E a ideia é a gente estar estudando. Eu pretendo, na próxima, deixar um tempo maior para as conversas. Porque talvez a gente vai até uma vez por mês, né? Mas parar mais ou menos lá por umas 9 horas, eu percebi que eu estiquei demais. Mas eu parar mais ou menos lá por umas 9 horas e abrir para uma conversa, um debate maior, uma troca de experiência maior. É uma ideia, mas vamos caminhar. O assunto é maravilhoso, mas tem mais alguém? O tempo está estourando. Nós teríamos aí poucos minutos. É um assunto que dá conversa, mas a ideia é a gente cumprir o horário e não abusar, uma vez que a espiritualidade também está acompanhando. Tem mais um? Tranquilo? Do jeito que eu falei, eu não abri espaço para ninguém fazer. Vocês abriram várias frentes. Olha, eu vou sugerir, então, nós terminarmos, e o José Carlos. Tem mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Tá. Eu vou sugerir, se não tem o Zé Carlos, como ele apareceu aqui pela primeira vez, eu não sei quem mais está aí de novo, hein? Eu não estou vendo. Eu sugiro o Zé Carlos fazer oração. Pode ser? Tudo bem? Podemos fechar? Maravilha. Está na sua, Zé Carlos. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, elevar ao alto, agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse encontro de aprendizado, de troca de experiência, rogando a Jesus para que abençoe cada vez mais os nossos aprendizados, as nossas mentes, as nossas oportunidades, para que possamos a cada encontro clarear os nossos entendimentos e que para isso possamos trazer as nossas vivências, as nossas caminhadas e deixando os nossos rastros em seguida daqueles que nos acompanham, que nos cercam e que seja o maior exemplo aquilo que nós praticamos e que estamos semeando, que possamos olhar para trás e ver os rastros que vamos deixando, as sementes que estamos semeando para aqueles que nos cercam, que nos rodeiam e que estão junto de nós. Por isso agradecemos aqui, Jesus, e rogamos outras oportunidades iguais a essa, para que possamos seguir cada vez mais orientados por Ti e protegidos na Sua luz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma boa noite a todos.